Atenção, equipe de reportagem, por favor. Olá, boa noite para você que acompanha esta edição do Jornal em Tempo pela internet. Um homem morreu nesta tarde após cair do forro de uma igreja no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Alberto Souza de Oliveira, de 39 anos, trabalhava na manutenção desta igreja quando o acidente aconteceu. Segundo informações da irmã dele, o operário não usava equipamentos de proteção individual. Estava sem proteção, estava sem nada. O carpinteiro caiu de uma altura de 4 metros e bateu a cabeça. O SAMU foi acionado para prestar os primeiros socorros, mas quando a ambulância chegou, o homem já estava morto. O que nós temos de informação sobre o acontecido é que foi um acidente, que o rapaz estava trabalhando e que infelizmente caiu e foi fatal a queda dele. Uma fiscalização verificou o funcionamento dos elevadores dos ônibus de Manaus, mas quem usa o sistema reclama dos motoristas que geralmente não param para cadeirantes. Dona Lucidalva trabalha há 15 anos no Terminal 1. Ela já presenciou a dificuldade dos cadeirantes para usar o transporte público. Inclusive, eu já até ajudei alguns cadeirantes, né? Que a gente que trabalha aqui, a gente ajuda também, né? A Secretaria de Transporte Urbano resolveu fiscalizar os elevadores nos novos ônibus. 13 equipamentos foram testados em veículos parados no bairro Augusto Montenegro, zona oeste de Manaus. Segundo o superintendente do órgão, a ação foi motivada por uma denúncia de que os elevadores não funcionavam. Nós tivemos um caso que foi emblemático, que o elevador travou e não podia caminhar com aquela rampa para fora, né? E nós pedimos para as empresas para intensificar o treinamento com motoristas e cobradores, para que o cadeirante, quando fizer a parada, todos estejam treinados o suficiente para atender bem o cadeirante. Mas nas ruas, a reclamação é outra. Os motoristas nem sempre param para pegar os cadeirantes. Esse professor universitário tem dificuldade para andar e já foi deixado várias vezes no ponto. Às vezes a gente mostra a carteirinha, o ônibus passa direto sem saber se, por exemplo, se fosse um cadeirante, seria pior. A orientação é para os passageiros denunciarem as irregularidades pelo telefone 118. O cadeirante que fizer a parada e o motorista não parar, ele imediatamente pega o número do ônibus, não vai olhar para a placa que o número é pequeno, olha para o número grande que tem nas laterais dos ônibus, que identifica a hora, o local que aquele ônibus está trabalhando, para que a gente tome as providências, chame, para que a população seja bem atendida no transporte coletivo. 2 homens foram presos em flagrante quando sequestravam 2 mulheres essa madrugada na saída de uma casa noturna. Por volta das 3 horas da manhã, elas foram sequestradas quando saíam de uma casa noturna no V8. A gente ficou desesperada e ele assustado com o nosso desespero, ele saiu pela cidade, correndo no carro, dizia que ia bater o carro, dizia que ia bater na gente, enquanto a gente não desse dinheiro. Mas nós demonstramos que não tínhamos dinheiro nenhum. Uma das mulheres conseguiu contato com o 190 e informou sobre a localização. A polícia encontrou as 2 no núcleo 16, na Cidade Nova. Fabiano Ribeiro da Silva, de 31 anos, e Rosivaldo Lima, de 29, foram presos em flagrante e levados ao 6º Distrito Policial, zona norte de Manaus. Eles vão ser encaminhados ainda hoje à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E depois de uma semana da greve dos bancários, a situação piorou. Em Manaus, 80% das agências estão com portas fechadas. Natanael ia sacar o pagamento do mês, mas por causa da greve o salário não foi depositado. A pessoa de bem que vem pegar o seu salário para pagar suas contas e não consegue. A paralisação dos bancários completou 7 dias e já afeta muita gente. Na terça-feira, quando a greve começou, 60% das agências da capital fecharam as portas. Agora são 80%. 5 bancos aderiram totalmente à paralisação. Apenas os atendimentos no Bradesco continuam sem alterações por conta de uma liminar. Os trabalhadores do setor pedem um reajuste de 12,8%, aumento na participação dos lucros, além da contratação de mais funcionários e o fim do assédio moral.
A última proposta que foi feita para a parte patronal foi no dia 23 de agosto e nós rejeitamos a proposta de lá e até de lá para cá não teve nenhuma proposta, então não tem nada a ser apreciado, não tem agendamento de reunião, o movimento continua ainda por tempo indeterminado. Mas os bancários não foram os únicos de braços cruzados nessa segunda-feira. Os funcionários dos Correios já completam 20 dias em greve. Eles também querem reajuste, um aumento de R$ 200 e um piso salarial de R$ 1.635. A direção dos Correios entrou com pedido de ilegalidade da greve, perdeu, descontou 7 dias parados dos trabalhadores em greve e nós ganhamos no Tribunal Superior do Trabalho, ganhamos lá em Brasília e ganhamos aqui no estado do Amazonas também a liminar para que seja efetuado de imediato o pagamento desses dias que foram descontados. Nenhuma das paralisações tem data para acabar. O jeito, por enquanto, é esperar sentado. Em instantes começou o mapeamento das áreas de infestação do mosquito da dengue. E ainda, Defesa Civil investe em tecnologia para se antecipar aos desastres naturais. Nós voltamos já.